Olá para você que acompanha a programação da TV e da Rádio Câmara Bauru. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, hoje para falar aqui do lançamento do livro Imagens em Jogo, que vai estar em exposição na USC nesse mês de abril. E eu converso que os convidados de hoje são dois dos autores das fotos dessa obra, que é a Neide Carlos e o Cristiano Zanardi, os fotógrafos, amigos e convidados aqui do programa. Obrigado pela presença. Obrigada por chamar a gente para vir aqui, para falar desse livro. Obrigado, Lidiane. Bom, eu só registro aqui os trabalhos técnicos do Fernando Castilho pela Rádio Câmara e do Gustavo Rosella pela TV Câmara Bauru. Eu queria primeiro que vocês contassem um pouquinho, eu tô com o livro aqui, Imagens em Jogo. São 8 autores, 8 fotógrafos que se reuniram e tiveram a ideia de lançar essa obra. Como é que foi essa ideia? De quem foi essa ideia? Como foi o começo? Então, a gente trabalhou em 2012 e 2014 na cobertura dos Jogos Abertos, aqui em Bauru. Foram as 2 edições que aconteceram aqui na cidade. E aí o que acontece? Ao final de 2014, da edição de 2014, a gente percebeu que a gente tinha muito material pronto, muita foto. Um arquivo grande de foto. E são coisas assim que a gente foi guardando. Eu tinha muita coisa arquivada de 2012 e aí em 2014 eu tive até um cuidado maior de todo mundo de arquivar essas imagens. E aí você tem uma quantidade tão grande, você fala, para onde vai isso? Ia ficar guardado numa gaveta, né? Ia virar CD-ROM, ia virar um arquivo digital. E aí a gente começou a conversar, né? Vamos tentar colocar isso pro mundo, né? Fazer uma exposição. Aí veio a ideia realmente do livro. A Amanda, que já tinha feito um outro livro com fotografias, e aí veio a ideia do livro. Então aí a gente juntou todo mundo. Então estamos nesse livro eu, o Cristiano Zanardi, a Amanda Rocha, o Luiz Germano, o Edivaldo Filho, a Aline Furlaneto, o William Olivato e o Vitor Garcia. E o Luiz, foi todo mundo, né? Foi todo mundo. E a gente juntou todo mundo para pensar, então, a edição dessas imagens para tornar isso um livro. E do livro também fazer a exposição, que é o que a gente vai fazer também no dia 18. Agora, vocês não estavam trabalhando juntos. As fotos foram reunidas depois, mas cada um atuava de forma independente. Não, Lili, na primeira edição, eu e a Neide, a gente trabalhava nos jornais, né? A Neide no Jornal da Cidade e eu pelo Bom Dia. Então eu tive a oportunidade de participar da primeira edição aqui em Bauru e a Neide também participou pelo jornal. Já na segunda edição, a prefeitura contratou uma equipe de fotógrafos da cidade para fazer essa cobertura. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar, eu e a Neide juntos, assim, pela primeira vez. E que tipos de fotos, que tipo de imagens vocês coletavam? Então é muito interessante porque é uma cobertura, em 2012, como eu fiz pelo jornal, você fazia algumas modalidades. Aquelas que seriam até de maior visibilidade. Em 2014, a equipe que fazia pela assessoria de imprensa, você tinha que cobrir tudo. Não tudo, mas praticamente, né? E aí a gente trabalhou com modalidades que a gente nunca teve contato antes. E aí foi bem interessante. Então, de tudo um pouco, alguns esportes que a gente mal conhecia, e que porque alguns já estão muito dentro daquilo que a gente conhece, dentro da nossa cultura, como futebol, basquete, vôlei, e aí você tem mais ou menos uns padrões na sua cabeça do que seriam essas imagens para retratar esses esportes. E aí a gente foi trabalhar com outras coisas, né? E aí procurar tirar alguns significados desses esportes para fazer um trabalho bacana, né? E a gente trabalhou com alguns desafios, né, ao longo desse tempo, com todos os tipos de situação, arenas diferentes, né, ginásios diferentes, lugares escuros muitas vezes, e trabalhando dentro daquilo que a gente tinha de potencial já, do que a gente tinha de fotografia, e algumas coisas que a gente foi inclusive aprendendo ao longo desse período, né? Foram aí acho que 12 dias que você fica mergulhado no esporte, todo dia fazendo aquilo de manhã à tarde até eu cansar. O que é que mudou do primeiro campeonato para o segundo? Em que vocês estavam já, enfim, estavam não atuando pelo jornal, mas já atuando como assessoria de imprensa, né, enfim. Basicamente o que a Neide disse no começo, né? Quando a gente trabalha no jornal, às vezes a gente ia para uma pauta fotográfica e ficava 10 minutos, 5 minutos, tinha que ser jogo rápido, né? Como a gente estava pela assessoria, a gente tinha que, em alguns jogos, a gente tinha que ficar, de repente, o jogo inteiro. Então, eram muitas imagens, né? Muitas imagens. A nossa rotina de trabalho diário
para assessoria era em torno de 10, 12 horas, assim, a gente chegava 8, 9 horas da manhã e só saía de lá quase 10 horas da noite. Então, assim, bem exaustivo mesmo, né? A gente tinha que ficar em algumas provas, porque tinha a questão das medalhas, né? Então, quando tinha alguma medalha, você tinha que ficar lá, porque você tinha que pegar a vitória, tinha que pegar a premiação, né? Coisas que normalmente em jornal a gente acaba não fazendo, né? Então, era bem exaustivo mesmo nesse sentido. Nós conversávamos antes da entrevista sobre a popularização da fotografia. Qual deve ser o olhar, né? Qual é a diferença do olhar, né? A gente sabe que o fotógrafo ele tem as técnicas e etc. Mas existe um olhar diferenciado no caso do esporte, para quem é profissional, na hora de você captar esse tipo de imagem? Qual é o cuidado que vocês têm quando vocês vão fotografar, vão registrar eventos como esses? Existe bastante, né? A gente já vem de jornal, a gente já está bem acostumado com isso. A gente busca imagens que tenham... Busca sensibilizar. Exatamente, né? Buscam imagens que tenham uma plástica. No caso do esporte movimental, no caso do esporte, a gente busca a plástica do movimento. Mas não só isso. A gente busca a questão também da emoção, né? A emoção, seja a emoção da vitória, seja a emoção da derrota, né? Então, pra gente que é fotojornalista, tudo é notícia, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que estar atento, né? Porque existem alguns momentos dentro do esporte que são únicos, né? O momento do gol, se a gente deu uma cochilada ali, a gente perdeu a foto. O momento da chegada do atleta, se a gente deu uma piscada de olho ali, a gente perdeu o momento da vitória, da vibração, né? Então, a atenção tem que ser bem redobrada. Porque todos os momentos são importantes, né? Todos os momentos. Então, a gente não pode deixar escapar nada, né? O que marcou para vocês em termos de fotografia, Neide? O que eu acho interessante é que, assim, eu pesquiso esporte, né? Fiz uma pesquisa de mestrado sobre esporte, agora estou pesquisando no doutorado. E é interessante porque você está lidando com significados que tem a ver muito com o desafio que é próprio do humano, assim, que é o desafio do homem com ele mesmo, né? Ele desafiando as coisas, ele desafiando a resistência da água, ele desafiando os limites do próprio corpo. E é esse tipo de coisa que a gente tem a possibilidade de captar. Existem algumas coisas que você tem que ter como padrão de imagem. Mas a gente tendo esse tempo a mais de ficar no local e tudo, você tem um tempo de pensar mais nesses significados. E tem uma possibilidade a mais de pensar, né, nessas possibilidades em termos de imagem. Então, é muito interessante. Para a gente também é um desafio constante. Porque você tem que ser muito rápido, você tem que ser muito observador, você tem que estar atento a determinadas coisas, né? Às vezes você tem que estar concentrado. Então, o esporte ele é muito desafiador. Para mim, tem uma certa magia nisso, assim, dele ser desafiador para quem para gente que está trabalhando com isso e para quem está ali praticando o esporte, para quem está ali se desafiando em qualquer que seja a modalidade, né? O que marcou para vocês em termos de imagens que vocês registraram? Eu acho que é difícil falar de uma imagem, né? Uma situação específica? Nossa... Algum atleta, porque o livro ele tem inúmeras, são 96 páginas de fotos, né, de 8 fotógrafos, 8 profissionais, tem umas fotos muito bonitas, tem umas imagens que são muito emocionantes. Olha, mas vocês que produziram esse material, o que ficou, o que marcou? Olha, o que me marcou mais nesse livro, né, eu até não coloquei essas fotos aí, porque é tanta foto que a gente faz, chega na hora da edição, a Neide sabe, é uma coisa extremamente complicada da gente decidir, né? Mas me marcou bastante as provas de atletismo PCD, né, Neide? E daquelas pessoas com toda aquela deficiência e aquele esforço para correr, para chegar. Eu cheguei a ver cenas de pessoas que caíram na pista e machucadas se levantaram para conseguir chegar, né? Então você vê esse tipo de coisa, você fala, poxa, né? A gente às vezes reclama de tanta coisa da vida e você vê essas pessoas que dão tudo para estar ali por causa de um momento ali. Então, esse tipo de imagem marca bastante. O esporte é uma coisa que marca bastante a gente, né? Particularmente eu gosto muito de fotografar esporte porque tem essa questão da emoção pura ali, presente o tempo todo, né? Tem alguma coisa, Neide? Você destacaria? Essa questão de você ver o atleta, o tanto de esforço que ele está fazendo, às vezes, para estar naquele local e competindo. E você está se confrontando com aquilo.
porque em muitos lugares não tem nem muita condição. Além da condição dele de ter a possibilidade de estar ali presente para competir, né? Tem o tempo que ele teve de treinamento para chegar até ali, porque essa competição, as pessoas estão buscando resultado para competições maiores. E é um nível importante de competitivo. E você vê, assim, às vezes um ginásio que não dá nem condição para atleta que treinou não sei quanto tempo e chega ali e tem, assim, uma certa limitação. E eles aquilo é uma coisa levada muito a sério, né? É uma coisa que, às vezes, a gente não tem tanto essa dimensão porque você está acostumado a ver como coisa que é aquele espetáculo, que é o esporte televisionado na Rede Globo, né? Aquele esporte que você vê olímpico, o esporte nos grandes estádios. Não, ali é o desafio do atleta que está saindo dali para tentar a visibilidade para continuar competindo. E a gente sabe da dificuldade que é o esporte no Brasil, né? Levar adiante, né? Se ele ter uma carreira dentro dessa área é muito difícil. Agora falar um pouquinho da exposição do livro Imagens em Jogo, que já foi lançado há mais ou menos um mês, né? Ele ficou em exposição no Bauru Shopping e agora vai ficar exposto na Jornada de Comunicação da USC. Como é que vai ser essa mostra? Bom, a gente vai expor, né? São quantas fotografias mesmo, Neide? 40 fotos. 40 imagens. São 40 imagens, né? Mais 8 painéis, mais 8 fotos painéis maiores, né? E a gente vai estar lançando, né, para os alunos de comunicação esse livro, que na verdade é o reflexo do nosso trabalho, né? Trabalho de jornalistas, publicitários, né? Tem mais alguém que seja fora da comunicação? Todos eles são de comunicação, né, Neide? Todos são de comunicação. E a gente fala que é interessante porque a gente é de jornalismo. Nossa. A gente tem uns quatro jornalistas aí, tem o pessoal da publicidade. Sim. E é interessante porque cada um tem um olhar diferente, né, sobre esporte, porque teoricamente seria fotojornalismo, mas vai além, é fotografia do esporte. E pra gente é interessante também poder levar isso na USC, porque tem um público lá que tem um interesse, mas a gente quer inclusive também que outras pessoas tenham a vontade de ir lá para ver, para conhecer, para saber um pouco mais, né? E vocês são alunos da USC também, né? Tem 3 ou 4 alunos da USC. Eu fui formada na USC, a gente tem a Amanda, que foi formada na USC, a Aline, eu não sei mais alguém, se tem mais alguém que foi. Acho que o Vitor também, são 4 fotógrafos, se eu não me engano, formados na USC. Então, é interessante, voltar para casa e levar um trabalho bacana para mostrar para as pessoas, pra gente vai ser, é bem interessante. Gente, então fica o convite, Jornada de Comunicação na USC, entre os dias 18 e 20 de abril. A gente vai ter lá, dentre outras atividades, né? A programação toda ali de palestras, etc. A exposição do livro Imagens em Jogo, que está aqui comigo. Muito bacana, fotos belíssimas. E eu queria que vocês deixassem um contato para quem tiver a fim de adquirir o livro, enfim, quiser levar o trabalho para casa. Tem algum telefone? Telefone... E-mail? Pode ser um e-mail? Pode ser um e-mail. Posso deixar o meu, por exemplo, que é neidejornal@hotmail.com, ou em rede social no Facebook, Neide Carlos. O Cristiano também está no Facebook, como Cristiano Zanardi. E só procurar a gente lá. E uma coisa importante a gente falar também é que esse projeto ele entrou pela Secretaria da Cultura. Pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, eu acho que também para o município é uma coisa interessante, porque os jogos foram iniciativa do município e a gente conseguiu ter esse retorno de fazer o projeto pela Secretaria. Maravilha, gente. Obrigada pela presença. Neide Carlos, Cristiano Zanardi, fotógrafos, dois dos autores aqui do livro Imagens em Jogo, conosco no programa Espaço Aberto. Eu agradeço a sua sintonia e até a próxima.